Amém. As crianças podem sair. Deus abençoe o louvor. Pega a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 11, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler do 1 até o 6. Graças a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e que vedes. Aleluia! Os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Glória a Deus. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Jesus, o Evangelho de Mateus, Jesus começa aqui o seu ministério. Jesus aqui já tinha feito muitos milagres, pregado a palavra. Jesus tinha curado aquela mulher do fluxo de sangue, o paralítico de Cafarnaum. Jesus tinha feito muitos milagres aqui, até chegar nesse capítulo 11, onde nós lemos. Jesus já tinha realizado grandes obras, palavra de salvação, milagres, obras gloriosas. Jesus já tinha realizado grandes coisas. E a Bíblia diz que Jesus, depois de ter passado em várias cidades, vários lugares, aqui no capítulo 11, a Bíblia diz que ele deu umas instruções, estava ali acabando de dar umas instruções aos discípulos, aos 12 discípulos. E depois ele partiu da onde ele estava para continuar a pregar a palavra nas cidades onde eles viviam ali. Jesus continuou então o seu trabalho, a sua missão. A Bíblia diz que Jesus então continuou a pregar nas cidades, realizar os seus milagres, os seus feitos, as suas grandes obras. E no versículo 2 desse texto que nós lemos, a Bíblia fala que João, aquele que batizou Jesus, aquele que abriu o caminho, aquele que anunciou que Jesus viria depois dele, que pregou palavra de arrependimento, aquele que combateu o pecado, aquele João que dizia: olha, raça de víboras, convertei-vos dos seus maus caminhos, arrependei-vos dos seus pecados. Então aquele João, no versículo 2, a Bíblia fala que ele estava preso, ele estava no cárcere, e ele ouviu falar de tudo que Jesus estava fazendo por ali. Ele ouviu falar, ele estava preso,
E por que ele estava preso, irmãos? Ele estava preso porque ele combatia contra o pecado, ele pregava ali contra as coisas erradas, contra o erro, e Herodes mandou prender ele. E Jesus, nesse capítulo 11, Jesus, quando falava dele aqui, referia-se aqui Jesus ao caráter justo de João, nesse capítulo 11 aqui. O caráter justo de João, ao fato de ser ele um pregador, olha só, um pregador que não transigia com o erro. João pregava a verdade, irmãos, e os mandamentos de Deus. Ele pregava a verdade, os mandamentos, sem temer a homens. Esse era João. E sem jamais temer a opinião popular, sem temer as autoridades judaicas. Mas nós vemos aqui que as autoridades judaicas ignoravam o pecado de Herodes. Passavam um paninho, né? Os sacerdotes lá, as autoridades judeus, passavam um paninho. Não tem problema não. Não combatia o pecado de Herodes. Mas João nem por um momento jamais fez isso. Ele recuou, ele voltou, ele desistiu, não. Ele se opôs ao tal pecado, com firmeza total, demonstrando nisso fidelidade absoluta a Deus e à palavra de Deus. Então João foi preso por isso. João estava preso aqui por causa disso. Herodes mandou prender ele. E aí ele na prisão, diz a Bíblia, ele estava preso, e aí ele ouviu falar, dentro do cárcere, ele ouvia falar de tudo aquilo que Jesus estava fazendo ali, dos feitos de Jesus, diz a Bíblia. E ele pegou 2 dos seus discípulos e falou: olha, vai até lá e vê se é Jesus. Versículo 3, vai lá ver se é aquele que eu anunciava que ele ia vir. Vai lá ver se é aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro ainda. Parar um pouquinho aqui nesse versículo 3, irmãos. Nós precisamos, Jesus vem falar comigo e com você nessa noite a respeito de uma coisa muito importante aqui. Olha quem que foi João Batista, hein? Pregador da palavra, batizou Jesus, depois lá na frente Herodes manda prender, e ele estava preso, quem sabe por causa disso, o João aqui teve uma dúvida no seu coração. Olha, vai lá, eu estou ouvindo falar que Jesus, o Cristo, está operando milagres aí, está fazendo grandes coisas. Vai lá e certifica, vê se é ele mesmo, ou se nós esperamos outro ainda. Não é ele. João estava preso. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Eu fico olhando às vezes hoje, nos dias de hoje, os pregadores de hoje, as igrejas de hoje, com todo o conforto, com toda a tecnologia que tem, o ar-condicionado, o microfone, o som, a gente tem um carro para vir, para voltar. Mas João era aquele que pregava no deserto. João era aquele que falava: olha, eu sou uma voz que clama no deserto. E pregava a verdade mesmo. Não rodeava não, João não passava o pano não. João chamava os pecadores: olha, arrependei-vos dos seus pecados. Aí quando chegou o judeu perto dele, ele falou: olha, raça de víbora, arrependei-vos dos seus pecados, sejam salvos. E agora aqui ele estava preso, por causa do evangelho de Jesus, amor a Jesus. Mas, amados irmãos, teve um momento aqui nesse versículo que surgiu uma dúvida no coração dele, e nós temos que tomar cuidado com isso, nós também nos dias de hoje, para não entrar dúvida no nosso coração, para não entrar incredulidade, a falta de fé no nosso coração. Por um momento aqui ele falou: mas eu acho que não é Jesus não, hein? Vai lá ver se é ele, falou para os discípulos. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos.
Eu presto atenção em uma coisa: a pandemia, ela veio e foi mundial isso, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Quantos crentes, quantas pessoas que serviam a Deus, que estavam dentro das igrejas e pararam de servir ao Senhor, desviaram dos caminhos do Senhor por causa da pandemia, sabia disso? Quantos de nós, às vezes, quantas pessoas que estão dentro da igreja servindo ao Senhor, não pode vir o primeiro vento, a primeira tempestade, não pode vir o primeiro problema, a primeira situação, que fica fraco na fé, desanima e para, duvida, mas cadê Deus e Jesus? Aconteceu isso com João. Então Jesus vem falar comigo, com você nessa noite: olha, igreja do Senhor, não importa as circunstâncias, não importa o problema que nós vivemos, ou que estamos vivendo, ou que vamos viver, não importa aquilo que virá lá pela frente, não importa, não deixa o seu problema, não deixa a luta, não deixa as coisas que estão acontecendo sufocar a sua fé, mas não, muito pelo contrário, cada dia que passa, você precisa ver essas coisas, nós precisamos ver esses acontecimentos que muitas pessoas não atentaram a isso. Poxa, veio essa pandemia, eu vou parar? Não, aí que eu vou seguir. Essa pandemia veio dizendo: ó, Jesus está voltando. Acorda, mundo, acorda, igreja. Jesus está vindo buscar a igreja. E eu vou parar? Nunca, não, jamais. É agora que eu vou pisar mais firme ainda e seguir em frente. Então João aqui, amados irmãos, pegou e falou: vai lá ver se é Jesus mesmo. Versículo 3, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha que resposta gloriosa que Jesus deu. E Jesus, no versículo 4, respondendo, disse-lhe: olha, volta lá e fala para João, anuncia para João, fala para João, volta lá na prisão e diz essas coisas para ele. Fala para ele o que vocês têm ouvido aqui fora. Fala para ele, fala para João aquilo que vocês estão vendo aqui fora. Volta lá e diz para João que os cegos estão vendo, aleluia. Os cegos estão enxergando. Os coxos, paralíticos estão andando, aleluia. Diz para João: olha, João, é Jesus Cristo de Nazaré, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os leprosos estão sendo purificados, estão sendo limpos. Os surdos estão ouvindo, João. É Jesus que está curando, é Jesus que está fazendo tudo isso. Olha, João, Lázaro ressuscitou depois de 4 dias de morto. Os mortos estão sendo ressuscitados. É Jesus Cristo de Nazaré, é Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, que está fazendo essas coisas, João, é Ele mesmo. E olha, João, aos pobres, Jesus falou: vai lá e diga para ele que aos pobres é anunciado um evangelho. Um evangelho de riqueza. Muita gente é rico financeiramente, mas se não tem Jesus, é pobre e miserável. A Bíblia diz que nós somos pó, nós somos vermes, somos pó sem Jesus, sem Deus. Então Jesus falou: vai lá e diga tudo isso para ele, e diga para ele que bem-aventurado, feliz é aquele que não se escandalizar de mim, que reconhecer eu como Cristo, Jesus Cristo, Salvador. Aleluia. Então, amados irmãos, Jesus está aqui nesta noite com essa palavra para mim e para você. E Jesus foi mais além. No versículo 11, Jesus deu testemunho de João para eles. Jesus disse: olha, em verdade eu digo para vocês que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista.
Mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Aleluia. Jesus testemunhou, falou: esse é João, esse é importante, esse é homem de Deus, esse é crente, esse é pregador da palavra mesmo, está lá preso, mas agora ele crê que sou eu. A palavra chegou até ele, os discípulos, os dois voltou e falou: olha, é Jesus mesmo que está fazendo essas coisas. Nós estamos ouvindo ele profetizar e o milagre está acontecendo, João. Nós estamos vendo os milagres com os nossos olhos, os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, são libertos. Os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitados, e os pobres é anunciado um evangelho. E aí nesse capítulo 11 mesmo, foi seguindo mais para frente, do versículo 20 em diante, a Bíblia fala de 3 cidades que não se arrependeram. Olha só, Jesus pregou, Jesus passou por lá, mas eles endureceram o coração, 3 cidades que não se arrependeram dos seus pecados. Não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. Muitas pessoas hoje não querem. As pessoas preferem o pecado. As pessoas preferem essa vida errada aí fora. O mundo, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo. Um pregador da palavra de Deus quase apanhando lá na Avenida Paulista, em São Paulo, porque pregava que Jesus ia voltar, que tem céu e tem inferno. E a pessoa dizendo que não. As pessoas não querem, muitos são coração duro. E claro que se aceitar, Deus quebra esse coração, Deus transforma, mas não querem, o problema é esse, não querem. As pessoas querem o pecado, as pessoas querem o erro, as coisas desse mundo que o diabo tem oferecido. Então no versículo 20 em diante, tem 3 cidades aqui que não se arrependeu dos seus pecados. E o capítulo 11 continua seguindo, Jesus continua fazendo a sua obra, Jesus continua pregando a sua palavra, de forma que no versículo 28, Jesus faz um convite glorioso, e ele diz: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus continuou com a sua pregação dizendo: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos, é ouvir Jesus falar. E Ele nos trouxe aqui hoje, nesta noite, e esse mesmo convite, Ele chama Ele chama você, Ele faz esse convite para mim e para você: olha, vinde a mim, todos vós aqui nesta noite, vinde a mim e coloca diante de mim a sua causa, o seu problema, a sua necessidade. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Canseira, né, irmãos? Hoje em dia existe a canseira física, o cansaço mental e o cansaço espiritual. Hoje existe aquela situação de uma vida de multitarefas, né? A pessoa às vezes tem 1, 2, às vezes até 3 empregos. A pessoa ela tem uma vida muito corrida diariamente, sai cedo de casa e volta de noite. E às vezes tem os seus compromissos com a sua empresa, com os seus bens, com as suas coisas. E sai de casa de madrugada, o filho está dormindo, chega em casa de noite, o filho está dormindo. Não vê o filho, não fala um oi, não dá um beijo. Vai lá, olha lá no quarto, está deitado, está dormindo. E é assim todos os dias. Uma vida agitada, uma vida correria. E aí vai chegando um cansaço físico. E aí vai sobrecarregando um cansaço na mente. E um cansaço espiritual é onde é o perigo que o diabo está parando muitas pessoas. Muitas pessoas estão parando no meio do caminho, ou perto da linha de chegada já.
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Quantos que estão oprimidos, irmãos? Oprimidos, sobrecarregados, tem um peso. O mundo, a pessoa que vive no mundo, ele vive com um fardo pesado nas suas costas. A pessoa que não tem Jesus, ele vive com um fardo que ele não consegue mais. Está pesado nos seus ombros, está pesado sobre a sua vida. Aquele fardo do mundo é pesado porque é o pecado pesa, as coisas erradas pesam, é pesado, não consegue mais ir adiante. Mas nesta noite, olha, quem sabe quantos convites você já teve de tantas outras coisas, não é assim? Às vezes a gente já foi convidado para uma festa de casamento, para uma festa de aniversário, às vezes você já foi convidado para usar droga. O mundo convida a gente para essas coisas. Olha, pega aí, experimenta aí a droga. Olha, eu convido você para ir num baile funk. Olha, eu convido você para ir ali experimentar bebida de álcool. Olha, eu convido você para ir numa balada. Olha, eu convido você para isso e para aquilo. Prostituição. O convite do mundo é para isso, irmãos. E a Bíblia diz que ao homem tem caminhos que parecem direito, mas são caminhos que levam para a perdição, levam para o abismo. Mas nesta noite, Jesus vem fazer um convite para mim e para você que assiste esse vídeo, esta palavra. Ele vem e diz para mim e para você, olha, vinde a mim nesta noite. Aleluia, os cegos enxergam, aleluia. Vinde a mim os coxos e andam. Vinde a mim os leprosos sejam libertos. Os surdos ouvem, os mortos se ressuscitam. E os pobres é anunciado o evangelho de salvação. Jesus nos convida para isso nessa noite. O mesmo Jesus que mandou essas palavras para João na cadeia, na prisão, é o mesmo Jesus que nós servimos e Ele está aqui hoje. O mundo convida só para coisa que não presta, só para perdição. O mundo convida a gente, na maioria das vezes os convites que o mundo nos faz é para perdição eterna. Existem coisas boas também, mas a maioria, amados irmãos, é para o erro, corrupção. E olha, quando a gente olha para essa versículo 5 em diante aqui, o que Deus faz, o que Jesus faz é lindo, é completo. O cego vê. Vai lá, fala para João que vocês estão vendo isso, vocês estão ouvindo aqui, que o cego vê. Jesus, ele é poderoso, ele cura o cego, aquela cegueira no corpo físico, como a cegueira espiritual. Quantas gente que não vê mais o agir de Deus, quantas gente que não vê mais, aleluia, as mãos de Deus operar. Mas Jesus, ele tira a cegueira espiritual também. Os coxos andam. Jesus, ele cura tanto o paralítico, ele pode levantar o paralítico da cadeira de roda. Ele tem poder para isso. Como ele pode também pôr de pé e falar, olha, anda, aquele que está paralítico espiritualmente. Não vai para lugar nenhum. Está parado. Mas Jesus te convida nesta noite. Vê com seus olhos espiritual. Vê o sobrenatural de Deus na sua vida. Levanta e anda em nome de Jesus e segue em frente. Os leprosos são purificados. A lepra é que nós podemos dizer, comparar com o pecado. Purificação. A lepra é uma podridão. O leproso antigamente, nessa época aqui, quando tinha um leproso, o leproso, ele era discriminado da sociedade. Ele não morava na cidade, no mesmo bairro que eu e você mora. Ele tinha que morar lá no deserto, lá longe de todo mundo, isolado. E era amarrado um sino nele, um sininho, que quando ele estava passando por algum lugar, as pessoas já ouviam, falava, lá está o imundo. Era tratado como imundo, lá está o leproso. Não vou nem chegar perto dele. Uma podridão. Era desse jeito um leproso. Então nós podemos ver aqui que quando o Senhor fala aqui que
que Ele cura os cegos, os coxos, o leproso é purificado, nós podemos dizer que o Senhor cura o leproso hoje, o corpo físico, e o Senhor também, aleluia, Ele liberta do pecado, Ele perdoa os pecados, purifica o coração do pecador e salva o pecador. O surdo ouve, quantas pessoas que está surdo espiritualmente também, mas Jesus nos convida nesta noite, olha, você vem a mim, vinde a mim todos. Se você está surdo no corpo físico, eu sou poderoso para te curar, e espiritualmente eu sou poderoso para te libertar, e você vai ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Os mortos são ressuscitados. Jesus fez isso e faz até hoje. Jesus é glorioso, Jesus é maravilhoso. Deixa eu contar um testemunho para os irmãos, e eu vou dizer a mesma coisa que a pessoa que falou para mim, eu vou falar para vocês. A nossa igreja tem uma plaquinha aqui na esquina, no muro ali. Isso já faz tempo já, quando eu vim para cá. O irmão, ele é da Assembleia de Deus do Ipiranga. O irmão que veio pintar aquela placa para nós, escrever nela, os dias de culto, o nome da igreja. Ele estava sentado ali, sentado numa lata e escrevendo. E nós estávamos falando de Jesus, das coisas de Deus. E aí ele falou assim para mim, e eu acho que o irmão Celso estava comigo. Ele falou assim, olha, vou contar um testemunho para vocês. E ele disse dessa maneira, acredite se vocês quiserem. Vocês não são obrigados a acreditar, mas eu estava lá e eu vi. Ele morava em São Paulo e ele disse que na igreja que ele congregava lá, uma irmã, uma senhora já de uma certa idade, o Senhor recolheu ela. Uma irmã de oração, uma irmã crente, e o Senhor recolheu ela. E no velório as pessoas choravam, os familiares, as filhas. Senhor, puxa, nós amávamos muito a nossa mãe. Senhor, traz ela de volta. E foi assim, uma coisa assim, fora do normal. Orando, pedindo para que o Senhor ressuscitasse, que o Senhor trazia de volta. Ele falou, e a irmã ressuscitou. Foi um espanto, chamaram o médico, levantou no caixão, e os filhos ficou um pouco assustados, mas de repente foi aquela alegria. Aí o médico foi lá, fez os seus procedimentos, não, está tudo bem mesmo, está tudo bem, encerrou, ressuscitou, Jesus ressuscita, eu creio, mas aí diz que a irmã ficou uns 3 dias chorando, e não parava de chorar. E aí as filhas, mãe, mas puxa, o que está acontecendo? Nós estamos tão felizes e a senhora está chorando agora. Olha o que Jesus fez, isso é inédito, isso é coisa gloriosa, não se explica. E a mulher chorando, a mãe chorando. E os filhos preocupados e perguntando, por que a senhora está chorando? Aí a mãe respondeu, meus filhos, minhas filhas, vocês me perdoam, me desculpam, mas lá da onde eu estava, eu não queria voltar nunca mais para cá. Para onde Jesus me levou, estava tão gostoso, um lugar tão bom, tão maravilhoso, que eu não queria ter voltado nunca mais para cá. Mas Jesus teve misericórdia das suas orações e eu estou aqui. Mas eu não queria estar aqui, eu queria estar lá. Aleluia! Então Jesus, Ele ressuscita, meus irmãos. Jesus, Ele traz a vida para aquele que está morto espiritualmente também. Não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de cantar, louvar o Senhor, não tem mais vontade de jejuar, não tem mais vontade de vir para a igreja, não tem mais vontade disso e aquilo outro. Jesus ressuscita o morto espiritualmente também. E aos pobres e necessitados o evangelho. É o que eu falei para os irmãos. Aqui quando falam a palavra aos pobres, são os ricos, são as pessoas da fama, famosos,
conhecido mundialmente em toda a mídia, mas pobres, espiritualmente falando. A gente vê esses famosos artistas, jogador de futebol. Esse tempo atrás o Pelé foi embora. Aí fica o quê? Fica a herança para os filhos, as ex-mulheres, ficar brigando para repartir heranças. E não levou nada dessa terra. E fica aquele brigueiro, um querendo mais que o outro. Não, você é filho, não, esse não é filho. Não, essa é esposa, não, a esposa é aquela. E aquele brigueiro, um negócio sem paz. Um negócio tudo tumultuado. Pobre, isso chama pobreza. Quem tem Jesus, quem tem tudo, quem não tem nada. Então Jesus levava uma palavra aos pobres, não só aos pobres que precisam de dinheiro, de comida, não. Jesus fez milagre, Jesus fez a multiplicação do pão e do peixe e tratava e dava comida para todo mundo lá. Jesus providenciou muitas cestas básicas naquela época, pô. Pão e peixe. E matava a fome dos pobres, dos necessitados. Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus curava não, Ele cura, Ele ressuscita. Jesus é maravilhoso. E aqui, amados irmãos, Ele traz vida. E Ele traz assim, essa palavra aos pobres, é para que a pessoa que pensa que tem tudo, se ele não tiver Jesus, ele não tenha nada. Então Jesus vinha com essa palavra, com esse evangelho. Vinde a mim, olha, todos que estáis cansados e sobrecarregados. É o convite de Jesus, que convite glorioso. Vai lá e diz para João que vocês estão vendo isso. E eu estou convidando a todos agora. E eu continuo, olha, diz para João que eu continuo aqui fazendo a obra do Senhor. Diz para João que eu continuo aqui pregando o evangelho, fazendo prodígios, sinais e maravilhas. E eu faço aqui, eu sigo fazendo esse convite. Vinde a mim todos que estáis cansados. Vinde a mim todos que precisam enxergar, precisam andar, que precisa ser purificado. Vinde a mim os surdos que vai ser liberto. Vinde a mim os mortos serão ressuscitados. Os pobres, vinde a mim, que eu tenho uma palavra de riqueza, aleluia. Uma palavra de vida eterna para quem aceitar, para quem confiar. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. As pessoas acham difícil servir a Deus. Numa ocasião, uns discípulos falaram para Jesus: olha, pesado é o seu sermão. Quando foram embora, e só ficou, parece que Pedro e João, o Senhor perguntou para Pedro lá: Pedro, e você não vai se retirar, não vai embora? Minha palavra, meu discurso não é pesado? Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. O que eu vou fazer nesse mundo, Jesus? Para onde que eu vou, Jesus? Que porta que eu vou bater? O que será do meu amanhã, do meu futuro, sendo que só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então Jesus continuou, amados irmãos, dizendo: olha, vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, aleluia, refrigério para a sua alma. Como está a sua alma? Sua alma está cansada, sua alma está abatida, sua alma, como é que ela está? Jesus quer te salvar, Jesus quer trazer o descanso, Jesus quer tirar o peso, o fardo pesado, que é o pecado, de cima de você, e salvar a sua vida, e te abençoar aqui nesta noite. Ele está te chamando: venha, vinde a mim todos. A Bíblia está dizendo todos, Jesus não falou: olha, vinde a mim alguns. Venha a mim, olha, só 100 eu quero, 1000, meia dúzia. Não, Jesus falou: vinde a mim todos. Você está cansado dessa vida que você está levando? Você está cansado de algum problema que quem sabe você está vivendo?
Jesus está te chamando, vem. É o convite de Jesus para você. Assim como eu anunciei para João os meus feitos, eu quero mostrar, não só anunciar, mas mostrar para vocês que o mesmo Jesus que fez lá, Ele vai fazer aqui hoje. Ele pode fazer na minha e na tua vida. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E Ele continua chamando, amados irmãos, nós já vamos encerrar. Ele continua chamando, vinde a mim aqueles que estão perturbados. Em João 14, do versículo 1 em diante, ele chama, ele continua a chamar, a convidar, a fazer o convite. E ele fala, olha, vinde a mim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2, vinde a mim. Olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, aleluia. E se eu for vos preparar lugar, vinde a mim, virei outra vez. Jesus está voltando para buscar a mim e a você. Jesus está voltando para buscar a igreja. Ele foi preparar lugar, irmãos. Você tem um lugar lá, você tem, aleluia, uma cidade santa, aleluia, reservado para nós. E ele continua o convite dizendo, vinde a mim, porque eu fui preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Jesus está te chamando, vem. Vem, você não encontrou o caminho ainda, você não aceitou Jesus como Salvador ainda, você não conheceu Jesus, você não sabe que caminho tomar, você não sabe que caminho seguir. Para nós encerrar o versículo 6, ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Que Deus te abençoe com essa palavra nessa noite. Jesus, o mesmo Jesus que anunciou para João que ele mesmo estava fazendo um milagre, ele está aqui hoje. O mesmo Jesus que falou, olha, vem você que está com problema, vem você que está cansado, vem você que está precisando de alguma coisa sobrenatural, vinde a mim, que eu estou aqui para te dar nesta noite. Eu estou aqui para te abençoar. Então receba, aceita o convite de Jesus para a tua vida nesta noite. Tudo isso que Ele fez lá, Ele vai fazer, Ele pode fazer aqui hoje. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode resolver o teu problema. E Ele pode, Ele vai, Ele está voltando. E Ele vai nos levar para o céu, porque Ele é Deus, Ele é Jesus. Deus te abençoe com essa palavra. Se coloca de pé nesse momento. Oh, glória a Deus. Não rejeite, aleluia, não rejeite o convite de Jesus para a sua vida. O mundo convida para tudo que não presta, eu já disse aqui. Mas Jesus convida para você ser liberto. Jesus convida para você ser abençoado. Jesus convida para você ser salvo. Só Ele salva. Não há outro que salva, só Jesus salva. Só Jesus cura, que Ele é o médico dos médicos. Só Jesus liberta, porque Ele tem todo o poder. Nós vamos adorar Ele com cântico. E eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. E nós vamos encerrar então agradecendo a Deus, com essa oração de agradecimento, já finalizando o culto nesta noite. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse culto, obrigado pela Tua presença, meu Senhor Jesus, obrigado pela vida dos irmãos aqui, obrigado pela obra gloriosa realizada na nossa vida, Senhor. Pela fé eu creio, no nome de Jesus, que o Senhor fez uma obra gloriosa na vida de cada um, de acordo com a necessidade de cada um. O Senhor operou, eu creio. Leva o Teu povo em paz. Leva o Teu povo em segurança, cada um para os seus lares. E domingo nós estaremos lá na igreja sede, às 18 horas, adorando o Senhor, agradecendo a Ti, porque o Senhor é maravilhoso. É a nossa oração no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus
e as doces e meigas consolação do Espírito Santo esteja com nós, com você, não só hoje, mas para todo sempre. E você diga comigo, amém. Deus te abençoe. Cumprimenta teu irmão com a paz do Senhor Jesus.